Fala galera, começa agora mais um Infolab Responde. Eu sou o Gustavo Guzmão, estou aqui nos estúdios da Info com o Leonardo Veras. E aí, gente? E atrás das câmeras o Cadu Silva. Então galera, nos últimos vídeos a gente tem falado muito de câmera. E o João Vitor, um dos nossos telespectadores, perguntou: por que, Léo, quanto mais elementos óticos uma câmera tiver, melhor ela vai ser? Porque fizeram uma algazarra quando uma empresa lançou um camerafone aí no início do ano com 10 elementos óticos e tudo mais. É uma bela farra, né? É uma bela farra. Na verdade, isso daí é mais uma daqueles exemplos de marketing que fala um número maior para parecer melhor. Não necessariamente, né? O que acontece? Uma lente, por exemplo, uma lente prime, ela tem uma construção extremamente simples, são poucos elementos, etc. E as lentes primes costumam ser muito boas, né? Sim. Primes são lentes que não variam a distância focal. Lente zoom, por outro lado, necessariamente tem que ter vários elementos óticos. Ela tem que ter um grupo para focar, um grupo para variar a distância focal, outro grupo para compensar essa variação e mais um para coordenar isso tudo, que é o grupo mestre. Então, uma lente zoom vai ter mais elementos de lente, isso quer dizer que ela é melhor que uma prime? Não, não tem nada a ver. Agora, tem, por outro lado, outras questões. O que acontece? Quando um designer de lentes usa vários elementos óticos, normalmente o que ele está tentando fazer é compensar por algum tipo de aberração. Então, por exemplo, você vê uma lente como a Zeiss Otus, que é uma das melhores lentes atuais, ela tem mais de 12 elementos ali. E ela é uma lente prime, né? Isso não é muito comum, elas costumam ter menos elementos. O que ele está acontecendo ali? Ele usa vários elementos diferentes com camadas de coatings, camadas de proteção diferentes, para compensar por aberrações cromáticas, aberrações geométricas, esse tipo de coisa. Que deixariam a foto distorcida, né? Que deixariam a foto distorcida. O que acontece aí também? Só que por outro lado é o seguinte, quando você aumenta o número de elementos da lente, você tem que ter um controle de qualidade muito mais forte. Porque cada lente que você coloca ali é uma chance a mais de você ter problemas com ela, né? Então isso acaba tornando as lentes mais caras e mais difíceis de produzir. Mas essa questão da construção da lente, ela depende muito do que ela vai ser feita. Então, por exemplo, você tem planos de construção como planar, por exemplo, que é usado normalmente em lentes de 24 a 100 milímetros, por uma série de razões. E você tem métodos de construção como o de Stagon da Zeiss, que ele usa conjuntos assimétricos para conseguir uma distância focal traseira mais longa. Isso daí é interessante porque ele foi introduzido no cinema lá pelos anos 1930, que chama-se método de construção retrofocal. No cinema, ele foi introduzido no cinema lá pelos anos 30 porque na época as câmeras Technicolor, elas tinham um separador de raio entre o filme e a lente. Isso fazia com que os cineastas não pudessem usar lentes de distância focal muito curta, ou seja, com um grande ângulo de visão, porque a distância focal traseira não ficava sendo atrapalhada pelo separador. Então um cara chamado Angeneux, não sei pronunciar o nome dele, enfim. E também o pessoal da Zeiss, em paralelo, desenvolveram essas lentes com distância retrofocal mais longa e um ângulo de visão maior. Isso tudo é afetado pelo conjunto óptico, né? Sim, exatamente. Sim. E isso daí, na época, por exemplo, você via muitos filmes que usavam close-up, como O E o Vento Levou. Daí, depois desses desenvolvimentos, que o pessoal começou a usar planos mais abertos. Assim. Isso é bem interessante. Então, é basicamente isso. O número de conjuntos de lentes não vai fazer a qualidade de imagem melhorar necessariamente. Só que quando você vê uma lente com vários elementos, normalmente é porque ela é feita por um padrão mais elevado. É mais versátil, talvez, né? Não necessariamente mais versátil, mas ela é feita para ser perfeita para uma certa tarefa específica. Então você vê lentes de cinema ainda do Angeneux, que o cara já morreu, mas ele deixou uma empresa para trás, né? Você vê lentes de cinema dessa empresa que custam 70 mil. Por quê? Porque o negócio tem um controle de qualidade absurdo e um processo de construção bem complexo.
Porque, assim, quando você erra um pouquinho na construção da lente, você tem uma aberração do tipo, quando foca, ele muda um pouquinho a distância focal, que chama de respiro de lente, né? Se isso acontece no cinema para produzir um Iron Man, por exemplo, o cara vai perder o emprego, né? O cara que controla o foco. Então isso não pode acontecer, então tem esse controle de qualidade muito alto. E num celular, tem algum padrão? Nos celulares, assim, é raro eles divulgarem que tipo de design que eles estão usando. Muitas vezes às vezes eles falam, mas é justamente por essa questão de marketing, nossas lentes têm mais elementos. Mas isso não quer dizer que vai ser melhor ou não. Entendi. Bem, João Vitor, respondeu a sua pergunta? Espero que sim. O Infolab Responde fica por aqui, eu sou Gustavo Guzmão, Leonardo Veras. Até mais, gente. Até mais, galera.